Olá, estudante! Nesta aula, vamos estudar as provas em juízo. Para iniciar, faremos uma breve introdução ao tema das provas, que é de extrema importância tanto no aspecto teórico quanto prático do processo civil brasileiro. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, muitos processos iniciados sob a vigência do código anterior passaram a ser regidos, em parte, pelas novas regras. Surge então a dúvida: qual lei se aplica à produção das provas? A resposta é simples. Se a produção da prova foi requerida pelas partes ou determinada de ofício pelo juiz já na vigência do novo CPC, aplicam-se as regras do CPC de 2015. Assim, não importa quando o processo foi iniciado, mas sim o momento em que a prova foi solicitada. Mas afinal, o que é prova? De forma simples e didática, a prova é o meio utilizado para formar o convencimento do juiz sobre fatos controvertidos e relevantes para o processo. Além disso, a produção de provas é um direito fundamental das partes, pois é por meio dela que autor e réu podem convencer o juiz acerca da veracidade de suas alegações. Portanto, as provas são instrumentos destinados a esclarecer os fatos em discussão no processo. O juiz é o destinatário das provas, pois é a partir delas que ele formará sua convicção para proferir a sentença. Outro ponto importante está previsto no artigo 369 do CPC, que consagra o princípio da atipicidade da prova. Esse princípio estabelece que as partes podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, ainda que tais meios não estejam expressamente previstos no Código. Quando se fala em meios moralmente legítimos, está se fazendo referência à vedação das provas ilícitas, conforme previsto na Constituição Federal. Assim, além das provas típicas como a documental, a testemunhal, a inspeção judicial, a ata notarial e a confissão, as partes podem utilizar outros meios de prova, desde que não sejam ilícitos ou contrários à lei. Essa possibilidade é relevante, pois nem sempre as provas tradicionais previstas no CPC são suficientes para demonstrar determinado fato. Nesses casos, admite-se o uso de outros meios probatórios, respeitados os limites legais. Outro princípio essencial relacionado às provas é o do convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do CPC. De acordo com esse princípio, o juiz deve indicar, em sua decisão, as razões que fundamentam o seu convencimento. Trata-se de um dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Esse dever funciona como uma garantia ao jurisdicionado e, ao mesmo tempo, como uma limitação ao poder do juiz, evitando decisões arbitrárias ou desprovidas de fundamentação adequada. Por fim, é importante compreender o objeto da prova. A prova deve recair sobre fatos alegados pelas partes. Esses fatos precisam apresentar três características: controvérsia, relevância e determinação. O fato controverso é aquele sobre o qual as partes divergem, ou seja, uma parte afirma que ocorreu de determinada forma e a outra contesta essa versão. O fato também deve ser relevante, pois precisa influenciar a decisão do processo. Por fim, deve ser determinado, o que significa indicar claramente quando, onde e como o fato ocorreu. Essas três características são essenciais para que o fato possa ser objeto de prova no processo judicial. Finalizamos por aqui nossa aula. Até a próxima!